Meu nome é Arthur Gordon Pye. Meu pai era um respeitado comerciante de artigos marítimos em Nantucket, onde nasci. Meu avô materno era um advogado bem estabelecido. A sorte sempre lhe sorrira e a essa amiga fiel devia ele o grande sucesso de seus negócios com ações no novo banco Edgarton, pouco após sua fundação. Desse e de outros modos, conseguira acumular considerável fortuna. Acredito que sentisse por mim o que jamais sentira por ninguém, e isso me levava a crer que, por ocasião de sua morte, eu viria a ser seu principal herdeiro. Foi meu avô quem me mandou aos 6 anos de idade para a escola de seu Rickett, velho excêntrico de um braço só, folclórica figura em Nova Bedford. Por lá fiquei até completar 16 anos, quando resolvi mudar-me para a academia do Matt Ronald, na colina. Travei amizade então com o filho do capitão Barnard, navegador a serviço da Lloyd e Vandenberg. O capitão era conhecido de todos em Nova Bedford e tinha também muitos amigos em Edgarton. Seu filho chamava-se Augusto e era uns 2 anos mais velho do que eu. Havia tomado parte em uma expedição baleeira com seu pai no John Donald. Estava sempre a me falar de suas aventuras no Oceano Pacífico Sul. Frequentemente, eu ia à casa dos Barnard e muitas vezes também pernoitava por lá. Augusto e eu dividíamos o mesmo leito. Era hábito seu manter-me acordado até o amanhecer com histórias selvagens da ilha de Tinhão e de outros lugares que havia conhecido em suas viagens. A noite ia passando, meu interesse se acendia e aos poucos vinha meu enorme desejo de sair velejando mar fora. Tinha eu um barco, o Ariel, um pequeno veleiro que me custara algo em torno de US$ 75. O teto da cabine formava um pequeno convés. As velas prendiam-se a um macho central. Sua tonelagem me escapa, mas me lembro que podia acomodar 10 pessoas com relativo conforto. Augusto e eu costumávamos sair nesse barco aprontando as maiores folias. Quando penso hoje em tudo o que fizemos, parece-me um verdadeiro milagre que ainda esteja vivo. Contaria uma dessas aventuras à guisa de introdução a uma outra, bem mais longa e portentosa narrativa. Certa feita, os Barnard deram uma festa ao final da qual Augusto e eu nos encontrávamos já bem embriagados. Como de hábito nesses casos, aceitei sua oferta de compartilhar o leito, o que me pouparia o dissabor de retornar à casa de meus pais em triste estado. A festa acabara pouco antes de 1 hora da madrugada. Augusto adormeceu logo depois, sem pronunciar palavras sobre seu assunto predileto. Nem bem se passara meia hora desde que fôramos nos deitar. Já estava eu também adormecendo quando, subitamente, Augusto pôs-se de pé a praguejar em alto e bom som, jurando que não voltaria à cama por nenhum Arthur Pye de Deus, enquanto uma brisa gloriosa do sudoeste continuasse a soprar lá fora. Pode-se imaginar o meu espanto. Sem saber precisamente quais eram suas intenções, só podia imaginar que os vinhos e licores que ele havia saboreado tinham lhe roubado, finalmente, todo o senso. No entanto, ele retornou prontamente à calma, afirmando saber que eu o supunha embriagado, mas atestando, em verbo e vontade, a mais convincente sobriedade. Dizia-se simplesmente cansado de ficar na cama como um cão numa esplêndida noite de bons ventos. Anunciou então sua determinação de vestir-se sem demora e partir para fazer folia em nosso barco. É difícil explicar o que senti, mas nem bem meu amigo acabara de pronunciar tais palavras quando me subiu a espinha um arrepio de excitação, e sua doida ideia figurou-se-me perfeitamente lógica e atraente. O vento soprava com força e fazia muito frio. Estávamos em fins de outubro. Mesmo assim, saltei da cama como se estivesse em transe e disse-lhe que me acreditava tão valente quanto ele próprio, que também estava cansado de ficar na cama como um cão e que me sentia tão disposto a navegações e folias quanto qualquer Augusto Barnard de Nantucket. Em poucos minutos, estávamos ambos vestidos e correndo rumo ao bote, ancorado num velho mole em ruínas, junto ao estaleiro de Punker e companhia. Algumas histórias perdidas batiam com violência contra o casco. Augusto subiu a bordo e começou a esgotar a água que cobria meu convés. Isso feito, içamos bujarrona e vela grande. Esticamo-las ao máximo e partimos rumo ao mar aberto. O vento, como já disse, soprava com força do sudoeste. Era uma noite clara e fria. Augusto ficou no leme e eu postei-me junto ao mastro, no convés da cabine. Seguimos em grande velocidade, sem ter dito uma palavra desde a partida. Ocorreu-me perguntar a meu amigo que curso pretendia tomar e a que horas estaremos de volta à terra. Augusto assobiou por uns instantes antes de me responder no tom impertinente. Eu vou para o mar. Você pode voltar para casa se quiser. Percebi logo ao observá-lo que, apesar de seu ar de nonchalance, mostrava-se muito agitado.
Distinguia cada gesto seu à luz da lua. Sua mão tremia tanto que já quase não era capaz de controlar o giro do timão, e sua face estava pálida qual vera o fantasma. Dei-me conta, alarmado, de que algo não estava bem. Na época, sabia pouco ou nada de navegação, de modo que a sorte do Ariel dependia inteiramente da perícia náutica do filho do capitão. O vento tornara-se subitamente mais forte, carregando-nos rapidamente para longe da costa, mas tive pudores de deixar transparecer algum temor e mantive um silêncio resoluto por mais de 30 minutos. Por fim, não mais pude conter-me e indaguei de Augusto sobre a conveniência de voltarmos. Como antes, um bom tempo se passou antes que esboçasse um ensaio de resposta à minha questão. Daqui a pouco, disse ele afinal. Ainda temos tempo, voltaremos em breve. Já esperava uma resposta dessa ordem, mas havia algo no tom de sua voz que me encheu de um sentimento indescritível de terror. Tornei a observá-lo com atenção, seus lábios pareciam de chumbo e seus joelhos tremeu a ponto de não poder permanecer em pé com firmeza. Pus-me a gritar, verdadeiramente apavorado. Pelo amor de Deus, Augusto, o que é contigo? Qual é o problema? O que estás fazendo? O problema? Respondeu-me gaguejando e aparentemente surpreso, deixando cair o timão e tombando de bruços no chão do convés. O problema, ora, não há problema. Vamos voltar. Você não vê? A verdade agora estava clara. Corri para ele e o ajudei a erguer-se. Estava bêbado, bestialmente embriagado. Não lhe era mais possível falar, enxergar ou pôr-se em pé. Tinha os olhos foscos e, quando em desespero o deixei cair, rolou como uma pedra em meio à água que se acumulara no convés. Evidentemente havia bebido bem mais do que eu podia suspeitar. Sua conduta no quarto fora resultado em verdade de um estado concentrado de intoxicação, uma condição que, como a loucura, permite com frequência que a vítima assuma um comportamento externo semelhante ao de alguém no seu mais perfeito juízo. O frio do ar da noite havia surtido, contudo, seu usual efeito. A energia mental se dissipara sob sua influência e a percepção confusa que ele devia formar do perigo pelo qual estava passando teria sem dúvida contribuído para acelerar a catástrofe. Augusto mergulhou na inconsciência e não havia probabilidade alguma de que voltasse assim nas próximas horas. É difícil conceber a dimensão do meu medo. Os vapores do vinho já se haviam dissipado, deixando-me ainda mais tímido e indeciso. Sabia que era totalmente incapaz de governar o barco e que um vento poderoso e a forte maré estavam nos levando rumo à destruição. A borrasca formava-se no céu da costa. Não tínhamos nem bússola, nem mantimentos, e era claro que, se nos mantivéssemos nesse mesmo curso, estaríamos fora do alcance da terra antes do amanhecer. Essas e outras ideias, igualmente aterradoras, me passaram pela mente com velocidade desconcertante, tornando-me incapaz de realizar qualquer esforço. O Ariel cortava as águas célere, com as velas enfunadas e a proa coberta pela espuma. Verdadeiro milagre que não tivesse só sobrado, pois Augusto deixara o leme livre e eu estava confuso por demais para pensar em substituí-lo. Por pura sorte, no entanto, o barco resistiu e gradualmente fui recobrando a lucidez. O vento tornava-se mais e mais forte. A cada mergulho da proa seguia-se a inundação da popa. Meus membros adormeceram de pavor e de frio, de modo que já não registrava sensação alguma. Por fim, o desespero me levou a agir e soltei de uma só vez o cordame da vela grande, como era de se esperar. A vela caiu por sobre a murada, encharcando-se imediatamente e levando consigo o mastro. Não fora esse acidente, jamais escaparíamos de um imediato naufrágio. Velejando só com a bujarrona, eu agora deslizava velozmente sobre as águas, atormentado pelo mar que varria o convés de quando em quando, mas livre do terror de uma morte iminente. Postei-me junto ao leme e relaxei um pouco, abrigado na esperança tênue de uma possível chance de salvamento. Augusto continuava estirado, sem sentidos no chão do convés, para evitar que se afogasse, pois a água já alcançava cerca de 30 centímetros de altura no interior do barco. Procurei articular alguma forma de mantê-lo sentado. Acabei passando uma das cordas que sobrara da vela grande ao redor de sua cintura, prendendo-a firmemente a uma das argolas do teto da cabine. Tendo assim feito, tudo que podia, lutando contra o frio e o pavor, encomendei minha alma a Deus e dispus-me a enfrentar o que viesse com toda a coragem de que era capaz. Mal havia tomado essa resolução, quando subitamente um brado longo e forte, um urro formidável como que saído das gargantas de 10.000 demônios, pareceu inundar todo o espaço ao meu redor. Nunca esquecerei a intensa agonia que passei naquele instante. Meu cabelo se eriçou, o sangue gelou-se-me nas veias, meu coração deixou de bater. E sem nem ao menos levantar os olhos para descobrir o motivo de meu susto, tombei inerte e sem sentido sobre o corpo de meu companheiro adormecido. Recobri a consciência horas mais tarde,
a bordo de uma grande baleeira, a Penguin, que retornava a Nantucket. Muitos homens agrupavam-se ao meu redor. Augusto, mais pálido que a morte, friccionava minhas mãos com convicção. Ao ver-me abrir os olhos, suas exclamações de gratidão e alegria provocaram risos e lágrimas dos tipos rudes que estavam ali presentes. O mistério de nosso salvamento me foi logo explicado. Nosso bote fora posto a pique pela baleeira, que rimava a Nantucket num fôlego de borrasca, com todas as velas içadas e, consequentemente, num curso perpendicular ao nosso. Vários vigias estavam a posto na proa, mas só perceberam o nosso barco quando já se tinham tornado impossível evitar o choque. Seus gritos, ao ver-nos, foram a causa de meu susto aterrador. O enorme navio, me disseram, deslizou sobre nós com a facilidade com que o Ariel passaria por sobre uma pena, sem nem o mais leve impedimento em seu progresso. Do convés da vítima não veio um ai, um frágil som de alguma coisa raspada, misturado ao rugido das águas e do vento. Foi tudo o que se ouviu. Quando a nossa casquinha, ao virar, roçou por um instante contra a quilha de seu executor, tomando nosso barco, que será lembrado já não tinha mastro, por algum velho refúgio balançando a esmo, o capitão Block, de Nova Londres, será a favor de que prosseguisse em seu curso sem dar maior importância ao fato. Por sorte, dois dos vigias da proa juravam ter visto alguém sentado junto ao leme do bote sossobrado e lembraram ao capitão que havia ainda uma chance de salvá-lo. Armou-se uma discussão, Block estava furioso e argumentava que não era seu dever ficar eternamente à cata de casquinhas e nozes, que o navio não pararia por absurdo dessa ordem, e que, se houvesse realmente um homem ao mar, a culpa era exclusivamente sua, que se afogasse fosse para o inferno, ou alguma outra expressão do gênero. Henderson, o primeiro imediato, resolveu tomar o assunto a peito, indignado como o resto dos homens com a crueldade atroz do capitão. Sentindo-se apoiado pela tripulação, disse claramente a Block que o considerava digno da forca e que não obedeceria às ordens, mesmo que por isso fosse posto a ferros em terra. Avançou então, esbarrando em Block, que não teve palavras para lhe responder, e tomando a cana do leme, anunciou com voz firme o novo rumo da embarcação. Tornar a sotavento! Os homens voltaram a seus postos sem demora e o navio descreveu uma meia volta. Tudo isso levara cerca de 5 minutos e já se supunha que o salvamento, que era a causa da manobra, assumindo-se que havia em verdade um homem a bordo do barquinho, estava fora dos limites reais da probabilidade. No entanto, como sabe o leitor, tanto Augusto como eu fomos recolhidos posteriormente pelo Penguin. Nosso salvamento foi o resultado de dois desses inconcebíveis lances de sorte que sábios e devotos atribuem a especial intervenção da providência. Enquanto o navio ainda se encontrava parado, o imediato ordenara que baixassem um escalé para que ele mesmo e os dois vigias saíssem em busca do náufrago. Nem bem haviam se afastado do sotavento do navio quando este deu uma guinada a barlavento, e Henderson, distinguindo alguma coisa à luz brilhante da lua, postou-se de pé sobre o banco e começou a gritar a plenos pulmões para que voltasse. Nada mais dizia além da ordem repetida com impaciência: de volta ao casco! De volta ao casco! Os homens remaram com toda a força, mas até que chegassem, o navio já se pusera em movimento, embora a tripulação fizesse todo o possível para atender ao apelo do imediato, esforçando-se para recolher as velas e o cordame com a maior brevidade possível. Ignorando o grande perigo da manobra, o imediato agarrou-se aos obenques assim que os teve a seu alcance. Uma outra guinada violenta expôs o casco de este bordo, acima da água, quase até a quilha, revelando o motivo de sua ansiedade. O corpo de um homem parecia estar preso de alguma forma singular ao liso casco de cobre do Penguin, contra o qual chocava-se a cada movimento do navio. Depois de várias tentativas frustradas, sob o risco iminente de virar a embarcação, os marujos conseguiram finalmente liberar-me fuiçado a bordo, pois aquele corpo era o meu. Aparentemente, uma viga de madeira havia furado o cobre e me prendido ao casco de forma mais extraordinária quando o navio passou por sobre o Ariel. A ponta afinada da viga atravessara a gola do meu casaco de lã, perfurando-me o pescoço entre os dois tendões, logo abaixo do ouvido direito. Fui levado imediatamente ao leito, embora já me dessem por morto. Médico não havia a bordo. O capitão, no entanto, tratou-me com todo cuidado, provavelmente em compensação por sua atitude desumana de pouco antes. Enquanto isso, Henderson fizera-se novamente ao mar, enfrentando o vendaval que soprava enfurecido. Não levou muito para que topasse com os restos de nosso barco naufragado, e pouco depois, um de seus homens julgou ter ouvido um pedido de socorro, um leve sussurro, repetido a intervalos regulares, em meio ao fragor da tempestade. Isso foi o suficiente para que aqueles valentes marujos continuassem na busca por mais de meia hora, ignorando os sinais do capitão Block para que voltassem, muito embora soubessem que cada instante ao mar, numa embarcação tão frágil, representava iminente e mortal perigo.
É na verdade impossível conceber como um simples escalé pôde escapar da destruição imediata numa noite como aquela. A única explicação plausível que me ocorre é que o bote, sendo construído para a pesca da baleia, talvez fosse equipado com caixas de ar, à maneira dos botes salva-vidas que se vê na costa do país de Gales. Depois de procurar o suposto náufrago pelo período mencionado, foi decidido que voltaria ao navio, já que a busca não fora bem sucedida. Mal os homens tinham concordado com essa decisão quando se ouviu claramente um gemido, proveniente de um objeto escuro que boiava nas proximidades do escalé. Logo os marinheiros o alcançaram. Era nada menos que o convés completo da cabine do Ariel. Augusto debatia-se ao seu lado já nas últimas. Ao resgatarem-no a bordo, descobriram que estava preso ao convés por uma corda. Essa corda, será lembrado, era aquela de que eu mesmo havia feito uso para mantê-lo sentado, quando Augusto caíra inconsciente no chão do nosso barco. Não fora isso, meu amigo teria com certeza perecido. O Ariel era de construção leve. Ao só sobrar, sua armação quebrara-se em pedaços. O convés da cabine, como era de se esperar, fora alçado de sua base pela força da água e ficara flutuando à deriva, como os outros fragmentos que os marujos avistaram. Augusto flutuara com ele, escapando desse modo de uma morte terrível. Mais de uma hora se passou antes que Augusto voltasse a si e fosse informado da natureza do acidente que tombara nosso barco. À medida que retomava a consciência, tornou-se mais e mais excitado e descreveu então o que passou perdido nas águas. Sua primeira memória era de encontrar-se subitamente sob a superfície do mar, o surgimento do qual não podia explicar, girando sem controle em altíssima velocidade com uma corda envolvendo seu pescoço firmemente. Um segundo depois, sentiu-se puxado com violência para cima. Já próximo à tona, chocou-se contra alguma superfície dura e retornou mais uma vez à insensibilidade. Ao acordar, a razão lhe voltou com mais consistência, embora ainda vaga e um tanto confusa. Sabia agora que algum acidente havia lhe ocorrido, que estava à deriva no mar, mas que sua boca conservava-se sempre acima do nível da água, o que lhe permitia respirar sem dificuldade. É possível que o convés estivesse a deslizar à mercê das ondas, arrastando Augusto, que boiava de costas, preso pela corda. Enquanto conseguisse manter-se nessa posição, é claro que seria praticamente impossível que viesse a se afogar. Mais tarde, uma onda forte o deixou atravessado sobre a extensão maior do convés. Esforçou-se por manter-se assim, clamando por socorro de quando em quando. Pouco antes de ser avistado por Henderson, a exaustão o obrigara a relaxar um pouco os músculos, cair então ao mar e chegar a dar-se por perdido. Durante todo esse tempo não tinha ele a menor lembrança do Ariel, ou de qualquer detalhe relativo à causa do acidente. Um sentimento nebuloso de terror e desespero tomara conta de suas faculdades, quando afinal foi resgatado. Já perdera totalmente a consciência e, como disse, foi preciso mais de uma hora após ser trazido a bordo do Pinguim para que chegasse a compreender sua situação com alguma lucidez. Quanto a mim, fui ressuscitado de uma condição beirando a morte, após 3 horas e meia de todo tipo de esforço, graças a fricções vigorosas com flanelas embebidas em óleo quente, método sugerido por Augusto. A ferida em meu pescoço, embora de aparência horripilante, não era nem verdade, em verdade muito séria e não custou muito para que me recobrasse bem de seus efeitos. O Pinguim chegou à barra às 9 horas da manhã, depois de enfrentar uma borrasca feroz como nunca se vira e nunca mais se viu naquela costa. Augusto e eu conseguimos voltar à casa dos Barnard ainda em tempo para o desjejum, que por sorte foi servido bem mais tarde que o usual, devido à festa da noite anterior. Estavam todos por demais fatigados por notar nossa aparência desaparelhada. É claro que o mais leve escrutínio teria sido suficiente para que desconfiasse da história que guardávamos em silêncio. Garotos da cidade têm, contudo, um talento teatral incomparável. Acredito que nem mesmo nossos mais chegados amigos em Nantucket jamais nutriram suspeitas de que a história relatada por alguns marinheiros na cidade a respeito do desastre em que se afogaram os 30 pobres diabos, tivesse qualquer relação com Ariel, com meu amigo ou comigo. Augusto e eu já conversamos muito sobre nossa aventura, nunca sem um sussurro, surdo calafrio. Numa dessas nossas conversas, confessou-me jamais ter sentido em toda a vida uma sensação tão excruciante de terror como quando, a bordo de nosso bote, tomou consciência da extensão real de sua embriaguez e sentiu-se afundar sob a sua influência. Mais uma leitura de livros aí. Capítulo 1 do Relato de Arthur Gordon Pye, do grande Edgar Allan Poe. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, dê uma maratona nessa playlist de leitura de livros. E se ficar até o final desse vídeo, deixem aí a palavra nave, né? Que é barco em italiano. Até mais. Inscrevam-se.